Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Ministro do Evangelho ou charlatão ganancioso? Os líderes e pregadores das igrejas de hoje, do sistema religioso, estão cometendo erros que matam a alma dos seus seguidores. No sistema religioso acontece de tudo um pouco do que não deveria acontecer. Pagamento de dízimo, ceia, batismo nas águas, unção com óleo, campanhas, proibições como não pode isso, não pode aquilo, só pode obedecer ao seu líder, que na verdade ele se diz ser o dono da igreja. Mas aí fica uma pergunta: o dono da igreja não é Cristo? Não é Cristo que é o cabeça da igreja? Pois é isso que está escrito. Então, o que é que esses evangélicos e católicos estão fazendo? Será que eles não perceberam ainda que estão andando na contramão do Evangelho de Cristo? Veja o que diz 2 Coríntios 3,6. Diz o seguinte: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A partir da hora que uma pessoa começa a praticar ordenanças da lei de Moisés e fazer proibições que não tem nada a ver com os ensinamentos do Evangelho de Cristo, ela está sufocando e contradizendo tudo o que Cristo ensinou. Portanto, ela não está habilitada para ensinar a palavra de Deus a ninguém. Pois a partir da cruz, o Evangelho que devemos seguir é o Evangelho da graça. Como disse Paulo, somos ministros de um novo pacto. Então, como a lei de Moisés foi abolida por Cristo na cruz, a partir da cruz ela não tem mais força, pois foi substituída pelo Evangelho da graça, por Cristo. Então vemos aqui, meu amigo, que hoje eu, você e todos os que cremos em Cristo Jesus somos ministros do novo pacto, ministro do Evangelho. Não existe um ministro único para dirigir a nossa vida como antes da cruz, pois naquele tempo havia necessidade que fosse assim, pois eles estavam na lei. Nós não somos presos por uma religião, como era o povo judeu, preso à lei de Moisés. Somos guiados pelo Espírito. Não precisamos de teologia criada por homens, pois é tudo invenção para enganar e extorquir as pessoas. Quem segue esse sistema corrupto está praticamente morto, pois estão seguindo guias cegos que só querem o seu dinheiro. O que precisamos hoje é ter a consciência de que Deus nos capacitou para sermos ministros da verdade, ministro do Evangelho de Cristo, de um novo pacto, e não de uma lei que condenava, como disse Paulo, e que foi abrogada por Cristo. Veja o que diz 2 Coríntios 3,7. Diz o seguinte: ora, se o ministério da morte, gravada em letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Veja que o que diz este versículo prova que se você ensina ou segue a lei de Moisés, você está morto para Cristo, pois aplicar a lei de Moisés é matar a si e a quem está ouvindo e concordando com o pregador. Veja o que diz Lucas 16, versículo 16. Diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o Evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. Veja, meu amigo, que quando entendemos o que acabamos de ler, nos perguntamos: como é que o sistema religioso traz para os dias de hoje a lei de Moisés
sendo que ela acabou antes da cruz, em João. Será que eles lê essa mensagem e não entende? Ou se faz de cego para não perderem a bolada financeira bancada pelos fiéis, para não perderem o dízimo que recebem de todos eles? Veja que se os fiéis descobrirem a verdade, eles não irão pagar mais o dízimo para eles, sabendo que estão sendo enganados. Não há sentido algum em pregar Malaquias 3:10, pois tudo isso não passa de enganação, não tem nenhum sentido. Saiba que o livro de Malaquias foi escrito para Israel, para o povo judeu. Isso está escrito em Malaquias 1, versículo 1, que diz: a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. Então veja, neste versículo confirma tudo. Saiba que Malaquias era um livro que fazia parte do Velho Pacto, do Velho Testamento, e que durou até João. Portanto, o livro de Malaquias não serve para quem não é judeu ou para quem é de qualquer outra nação que nasceram depois da cruz. Pregar o dízimo é contra os ensinamentos do Evangelho da Graça de Cristo, do Novo Pacto. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós tal bênção, que dela advenha a maior abastança. Veja que neste versículo diz para levar todos os dízimos na casa do tesouro. Mas aí fica uma pergunta: que casa do tesouro existe hoje? Se a lei de Moisés acabou e o templo de pedra e tijolos, que era o templo do Senhor, não existe mais, pois o templo de Deus hoje somos nós. Naquele tempo havia um templo e o dízimo era levado para o sustento dos levitas, pois eram eles que cuidavam do templo. E havia necessidade de se manter. E o dízimo naquele tempo não era dinheiro, era alimentos, era da lavoura. E as portas do céu que Deus prometia abrir era para mandar chuva para que a lavoura fosse próspera. Não era dinheiro. Saiba que tudo que Deus prometeu, Ele já cumpriu na cruz. Hoje não necessitamos mais de dízimo, pois o Espírito de Deus habita em nós. O templo é o nosso corpo. Outra palavra que chama a atenção em Malaquias 3:10 é: fazei prova de mim. Veja bem, nós que temos a consciência da graça sabemos que não precisamos fazer prova de Deus, pois Ele sabe de todas as coisas que necessitamos. Deus falou para que os judeus viessem a lhe provar, porque havia pessoas no meio daqueles judeus que ainda duvidavam do seu poder. E essas pessoas, mesmo vendo muitos milagres acontecerem, eles ainda duvidavam da grandeza de Deus. E hoje não mudou nada. As igrejas do sistema religioso estão como os judeus daquele tempo, duvidando de Deus, pois eles, embora digam que crê em Deus, eles contradizem o Filho, que nos trouxe a graça. Portanto, quem é contra o Filho, também é contra o Pai. Sendo assim, eles estão contra Deus. Quem prega a lei de Moisés, na verdade hoje, estão costurando o véu que Cristo rasgou, anulando o sacrifício que Ele fez na cruz. Então creio que você entendeu. Saiba que Deus nos capacitou como ministro de um novo pacto e para combater as heresias do sistema religioso, as mentiras pregadas pelas supostas igrejas que estão por aí afora enganando e extorquindo os cristãos. O que vemos por aí hoje são muita gente enganando a si próprio, porque a Deus eles não enganam. Eles não amam o próximo e nem a si mesmo, porque quem ama o próximo,
ele não cobra um dízimo que não existe, um dízimo que já foi abolido antes da cruz. Portanto, essas pessoas não podem ser chamadas de ministro do Evangelho. Elas são, na verdade, charlatãos enganadores. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.